Praticamente todos os temas, todos os indicadores da ISO que estão aqui, a gente achou que estão contemplados no item, né, nos 6 indicadores de valores de transparência e governança. Com exceção de 3, de toda essa folha, né, que todo mundo respondeu, só 3 indicadores que a gente achou que não se encaixam, né? Mas, como são indicadores que falam de direitos humanos, questão de corrupção, direitos civis, tem tudo a ver com código de ética, governança corporativa, concorrência leal. Então, não foi difícil por conta dessa correlação que é muito forte. Nós também só identificamos duas opções aqui que não se enquadraram, e a gente também encontrou nas possibilidades binárias como podem se enquadrar. E a gente também achou bem fácil fazer o exercício, foi tranquilo. No geral, também acredito que quase todos os temas eles têm relação. Acho que com alguns ajustes nos indicadores a gente vai conseguir contemplar os temas, né, da ISO 26000. A gente levou para a segunda etapa só 4 das linhas aqui da ISO, onde a gente achou, na verdade, que elas até poderiam ser interpretadas nos indicadores éticos, mas que mereciam um tratamento um pouco mais detalhado, sobretudo as questões ligadas ao mercado de carbono, neutralização e tudo mais. Nós consideramos 17 indicadores da ISO que a gente incorporou aos indicadores ethos. E uma questão que ficou bastante difícil para a gente também foi a questão do indicador 23, que é a sustentabilidade da economia florestal. E a gente considerou isso bastante fechado. Então, sugerimos incorporar ecossistema nesse meio para abrir um pouquinho mais esse leque, porque só florestal acaba fechando muito o foco, e a gente incluiu muita coisa, principalmente na questão dos gases de efeito estufa, nesse indicador com essa consideração. E os itens que nós não achamos que contempla são itens que não estão fazendo referência a fornecedor, que na ISO ela explicita de uma maneira como responsabilidade da empresa, e não com responsabilidade para o fornecedor, como se fosse algo que a gente cobrasse do fornecedor. Então, é uma coisa interna. O indicador 28 talvez devesse incluir no quadrante 4, mais especificamente, o tema de contribuição e desenvolvimento da economia local. Sob o ponto de vista que hoje ele está bem focado na tua cadeia de fornecedores e o impacto disso no desenvolvimento da economia. E existem diversos quesitos da ISO que trabalham especificamente como você vai desenvolver, né, todo o ambiente econômico que está em volta de você, sem necessariamente ter um impacto direto na tua cadeia de fornecimento. Dos 57 itens, nós identificamos 13 que não estavam contemplados nos indicadores ethos. Principalmente a parte de consumo sustentável, a gente não conseguiu identificar dentro, mas se olharmos lá em meio ambiente, a gente vai encontrar isso um pouco mais claro. Nós fizemos uma etapa a mais, que era avaliar direitos humanos, a questão de diligência, situação de risco para direitos humanos e cumplicidade. Nós vimos que isso também se encaixaria muito fortemente em valores e transparência, e que seria necessário, então, nós sugerimos que criasse um indicador específico para direitos humanos. A questão do consumo sustentável é a questão mais importante que diversas ações da 26000 não estão contemplados nos indicadores ethos. Depois também a questão, mas em contrapartida a questão da parte da divulgação e da privacidade das informações está muito bem contemplada. Outra questão é dos serviços essenciais, né, que também não está contemplado nada na parte nos indicadores ethos, que seria de não desconectar as pessoas de serviços essenciais. Então, as conclusões do grupo foram: primeiro, é fundamental que exista um alinhamento conceitual para o grupo de trabalho anterior à utilização da ferramenta. Se eu não entendo de RS, eu não sei nem escolher a ferramenta e utilizar. O mais importante é o processo de utilização da ferramenta. O que adianta eu ter 1000 indicadores se eu não tomo decisões, se eu não mudo prática, se eu não reinvento meu negócio? Acho que a palestra do Gabriel ontem foi bem interessante nesse aspecto. Ele está falando da reinvenção de um setor a partir desse entendimento. É melhor priorizar a utilização da mesma ferramenta do que utilizar várias ao mesmo tempo. Várias empresas hoje utilizam 10 ferramentas, cada área lidera uma ferramenta e as respostas são diferentes. A gente, como os outros grupos, a gente tem uma relação muito próxima dos dois instrumentos, mas a gente sente falta, né, já falaram aqui dos direitos humanos, explicitar um pouco os direitos humanos,
na parte de comunidade, a gente faltou um pouquinho sobre grupos tradicionais, culturais, patrimônio, falta isso, explicitar, direito de propriedade e apoio à tecnologia. É o que a gente achou no contexto geral. Nós identificamos alguns gaps nos indicadores etos, inclusive estamos sugerindo a criação de 2 novos indicadores, um deles relacionado ao tema educação e cultura, e o outro relacionado à geração de riqueza e renda, porque nós não conseguimos conciliar entre o que está previsto na ISO e o que está sendo solicitado nos indicadores etos. Alguns temas como geração de riqueza e renda, saúde, investimento social, a princípio a gente não conseguiu fazer correlação alguma. Depois a gente pensou em colocar como binário. De outros indicadores, aparentemente deu certo. De certa forma, todos os indicadores, todos os pontos levantados na norma ISO são desejados que a empresa faça. O que nós fizemos foi o seguinte: em relação aos indicadores, o que nós entendemos que seria o básico, nós chamamos de Q1, e o que seria complementar. A ISO traz aumenta o nível da régua das empresas, chama um pouco mais de protagonismo das empresas, para uma série de questões que hoje, nos indicadores etos, elas não estão contempladas. Na essência, que eu queria registrar, alguns itens pequenos que podem ser adaptados no indicadores etos, mas tem um item que é um pouco mais crítico, que a gente está sugerindo um indicador ou uma melhoria de um indicador como um todo, porque na ISO tem muitas questões referentes à contratação do trabalho, à legalização do trabalho, ao vínculo empregatício. E nos indicadores etos, todas as questões estão partindo do princípio que ele está legalmente contratado, para daí, então, para ter política de benefícios, de carreiras, de salário, preparação para aposentadoria, comportamento frente a demissões. Você só faz isso para quem está legalmente contratado.